um governo que foi construído em cima de uma frente ampla, que foi talvez importante do ponto de vista eleitoral naquele contexto, não é, para derrotar a possibilidade de reeleição de um governo de extrema-direita, que seria evidentemente catastrófico sob todos os cenários, não é? Mas que ao mesmo tempo se mostra com muito mais dificuldades, não é, de apresentar e mais do que isso, de aplicar uma perspectiva, não é, um projeto que consiga de fato aí sim fazer frente, não é, de um ponto de vista estrutural mais do que conjuntural e eleitoral, fazer frente a essa ascensão da extrema direita que a gente vê no Brasil, que a gente vê de alguma forma no mundo todo, não é? Eu acho que de fundo, não é, para além dessas questões, algumas das quais você mencionou, não é, o debate atual, por exemplo, o recuo em torno do IOF e outras questões que estão em voga nesse momento, não é? Eu acho que um problema de fundo que a gente vê é um governo, não é, o governo Lula, que de alguma maneira prolonga uma cultura política, acho que a gente pode dizer assim, não é, uma cultura política de conciliação, não é, que era a mesma já dos governos anteriores, não é, mas num contexto, numa situação que já não é mais a mesma, não é? Quer dizer, nos governos Lula 1 e 2, por exemplo, mesmo Dilma 1, não é? Havia ali uma novidade, não é, a ser apresentada à população diante da catástrofe dos governos anteriores do PSDB, que tinham sido responsáveis por nos inserir, como diria o FHC, na globalização neoliberal. Para ele era a única alternativa possível, um pouco esse, como sabemos, é o argumento neoliberal por excelência, de que não há alternativa, como diria a Margaret Thatcher. Não é? Então, se nesse contexto, né, lá dos governos Lula 1, 2, Dilma 1, quer dizer, essa perspectiva já tinha os seus limites, que se mostraram, inclusive, nos desdobramentos posteriores, hoje a coisa ainda é mais complicada ainda, não é? Quer dizer, tem-se a ilusão de que, por meio dessa conciliação, dessa frente ampla, mais ou menos permanente, quer dizer, que a gente consiga fazer frente à ascensão da extrema-direita. Mas o que a gente tem visto é o contrário, não é? Quer dizer, então a gente vê um governo que até ensaia algumas medidas mais ou menos cosméticas, algumas importantes, em favor dos de baixo, mas que funciona num horizonte que é um horizonte completamente sequestrado pelos interesses e pelos valores das classes dominantes, não é, como você bem resumiu. E num contexto em que o governo não tem quer dizer, a gente vê uma ausência de uma perspectiva de uma transformação mais estrutural, quer dizer, e isso de alguma maneira quer dizer, esse estreitamento do horizonte de expectativa que o próprio governo, por sua cultura política, pelo modo como ele encarna, inclusive a forma de governar, quer dizer, isso impacta a nossa própria maneira de ver o presente e as possibilidades do presente. Não é? A gente fala-se muito na correlação de forças, quer dizer, que ela seria desfavorável, de fato, ela, da maneira como ela se apresenta, ela é desfavorável, mas ao colocar as coisas como elas são, como se elas vão continuar sendo da mesma forma, a gente acaba hipotecando o futuro em nome da gestão do presente. Não é? E com isso, eu acho que, com esse medo de cutucar a onça com vara curta, porque a correlação de força seria desfavorável, a gente acaba um pouco perdendo de vista, na verdade, que a vara está curta agora e que o desafio é como transformar ela numa vara que tenha capacidade de, aí sim, fazer um enfrentamento com a extrema-direita, o que passa, evidentemente, pela construção de uma outra perspectiva política, de uma perspectiva de enfrentamento, de um resgate, uma perspectiva da luta de classe.